Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C e hoje, quarta-feira, é dia da gente falar sobre metrologia, tá? Então, a gente está aqui numa sequência de aulas, essa é a terceira aula dessa sequência, então se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aqui em cima o link para você poder acessar e assistir com a gente desde a primeira aula. E está num mini curso falando sobre GDT, as famosas tolerâncias geométricas. Na primeira aula a gente entendeu o que é o GDT, por que ele foi criado, qual o propósito do GDT, e a gente entendeu um pouquinho sobre o quadro de tolerâncias, e a gente hoje vai falar um pouquinho mais sobre ele. Na segunda aula a gente falou sobre os erros de forma, então falamos sobre retilíneidade, falamos sobre planicidade, falamos sobre circularidade, cilindricidade. E hoje nós vamos falar sobre os erros de localização. Tá? Então, e esse é um grupo de erros que eu gosto muito de utilizar, porque nele dá para ficar muito mais claro o poder que o GDT tem para seus projetos, tá? Então, lembrando, galera, quando você trabalha com o GDT de forma correta, ok? GDT é uma ferramenta, então se você utilizar errado, ele só vai atrapalhar a sua vida. Mas, se você utilizar ele correto, ele é muito poderoso. Então, quando o GDT é utilizado de forma correta, ele pode tornar o seu produto mais barato. Tá? Por que fica mais barato? Porque você tem tolerâncias mais coerentes. Tolerâncias que não são apertadas sem necessidade. Né? Então, sem aquele excesso de preciosismo nas suas tolerâncias. E qual é o impacto disso? Primeiro, você não precisa de maquinário tão caro para produzir a mesma peça. Tolerâncias mais abertas permitem maquinários menos avançados. Percebe? E isso faz com que você tenha maquinário e hora máquina mais barato. Em muitas situações, se você tem tolerâncias mais abertas, você também pode trabalhar com mão de obra menos qualificada. Por quê? Porque às vezes você tem uma máquina para chegar em tolerâncias mais apertadas, principalmente quando você tem ali uma tolerância muito apertada, você precisa de um profissional muito qualificado ou com uma qualificação muito específica para a execução daquele produto, para operar um maquinário específico ou coisa do tipo. Não adianta você comprar uma máquina da NASA e você colocar uma pessoa que não tem qualificações ou condições de operar aquele maquinário, entendeu? Então, isso também ajuda a baratear o seu produto. Não estou dizendo que isso vai acontecer todas as vezes, mas é uma possibilidade. Outra questão, quando você tem tolerâncias mais abertas, né, tolerâncias mais coerentes, você também vai reduzir a dificuldade de produzir uma peça boa. Por quê? É mais fácil fazer uma peça boa quando você tem tolerâncias mais abertas. Consequentemente, você reduz o seu refúgio, tá? E seria um refúgio que a gente conseguiria aproveitar, como o caso lá do Stanley Parker, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui hoje. A gente falou disso na primeira aula e hoje a gente vai reforçar um pouquinho. Tá? Então, olha que bacana. Eu tenho economia no maquinário, eu tenho economia na mão de obra e eu tenho economia no refúgio. Tá? Então, isso fica muito bacana. Essas são ali os pontos de benefício principais, que eu diria. Por quê? Esses são os mais fáceis da gente observar. Porém, tem alguns outros pontos que são um pouquinho mais escondidos. Por exemplo, não sei se você na empresa que você já trabalha ou já trabalhou, você já passou por uma situação em que a gente mede um produto, né? Então, ou melhor, a gente fez uma peça, a gente mandou essa peça para um laboratório, esse laboratório fez uma medição, principalmente quando o laboratório é interno. Né? Então, eu mandei lá para a metodologia, ou para o laboratório, ou para a área de inspeção, mediu a peça. Aí o laboratório reprovou a peça. Então a peça foi dada como reprovada e ela volta para a produção como reprovada. E aí a gente testa essa peça e a gente percebe que essa peça está funcionando. Não sei se você já passou por isso, mas essa é uma situação muito complicada. Por quê? A metodologia, como você bem deve saber, ela é como se fosse uma black box dentro da empresa. Como assim? A metodologia é uma área muito específica. Então, na grande maioria das empresas, as únicas pessoas que entendem sobre metodologia são as pessoas que trabalham dentro da metodologia. É bem comum que as áreas de engenharia, as áreas de produção da empresa não tenham conhecimento muito profundo sobre metodologia. Então, para a empresa, fica um pouco estranho de entender o que está acontecendo ali dentro de verdade, como as coisas são feitas, como elas deveriam ser feitas. E por conta disso fica ainda mais difícil de confiar em medições, principalmente quando o relatório é de uma peça reprovada, porém a peça parece funcionar, a peça parece ser uma peça boa. Percebeu a ideia? E isso gera uma discussão muito complicada, porque a própria metodologia, em muitas situações, e eu mesmo já passei por isso várias vezes,
tem uma certa dificuldade de explicar que aquele relatório de peça reprovada é de acordo com o projeto. Então, existe sim a possibilidade da peça ter sido medida corretamente e sim a peça estar reprovada conforme projeto, porém a peça sim ser funcional, percebeu? Então isso existe, essa possibilidade existe e acontece com muita frequência, principalmente porque nós temos muitas falhas de projeto, percebeu? Só que essa discussão fica uma briga entre será que a peça está ruim ou será que está sendo medida errado? Na grande maioria das vezes, o problema está um passo atrás, está lá no projeto. E o GDT ele te ajuda a evitar esse problema. Ah, Lucas, mas você falou de impacto financeiro. Qual que é o impacto financeiro que eu tenho aí? Simples. Toda vez que você pegou um produto, levou esse produto para laboratório, deixou a máquina parada aguardando isso, daí a pessoa mediu. Normalmente quando a pessoa mede e reprova alguma coisa, ela confere, né? Pelo menos eu sempre aconselhei isso para o pessoal que trabalhou comigo. Por quê? Porque a gente sabe que a gente vai ter que explicar sobre aquela reprova. Então é importante você entender um pouquinho melhor e até conferir para ver se você não cometeu algum erro, porque todo mundo é humano. Então, você vai dedicar um tempo a mais conferindo isso. Ah, beleza, entendi e tudo mais. Muitas empresas, né, dependendo do momento que essa reprova aconteceu, da logística, da situação, né, da estratégia de trabalho da empresa, você vai ter que fazer um procedimento para alertar a empresa daquela reprova, seja o preenchimento de um formulário, seja essa reprova em um sistema que a empresa utiliza, entendeu a ideia? Ou seja, eu estou agregando muito mais tempo de trabalho por conta daquela reprova. E aí quando essa peça volta para a produção e a pessoa da metrologia, o inspetor, o metrologista, seja quem for, reporta, fala, olha, sua peça está ruim, ele tem que explicar, ou seja, eu dedico um tempo dessa pessoa e da pessoa que produziu para que eles fiquem discutindo a respeito dessa reprova. E muitas vezes eles vão discordar desse aspecto, porque a peça está funcionando. Então essa discussão toma um tempo absurdo e começa a envolver cada vez mais gente. Eu vou chamar o gerente, eu vou chamar o engenheiro, às vezes eu vou fazer teste, eu vou fazer testes mais caros, eu vou mandar para um outro laboratório, enfim, eu vou começar a envolver um monte de gente, um monte de cursos, que sai muito caro, galera. Isso sai muito caro, porque você está colocando o salário de todo mundo para fazer uma atividade naquele momento e está deixando outras coisas. Então você está deixando de fazer outras atividades que deveriam ser feitas para poder fazer essa discussão que no começo da conversa nem deveria ter começado. Entendeu a ideia? Então o GDT ele vai te ajudar, quando bem aplicado, muito para que você tenha essa redução de custo, tanto em fatores mais diretos, como eu já disse, maquinário, mão de obra e refúgio, e também você vai diminuir o tempo dedicado ali para essas discussões quando elas não são necessárias, tá? Um outro fator muito importante é quando você tem tolerâncias, projetos que não são bem feitos e tolerâncias muito apertadas, sem necessidade, e essa situação acontece, é muito comum que isso reflita em uma imagem ruim para o laboratório. Por quê? Porque o laboratório está medindo e está reprovando, muitas vezes medindo corretamente e reprovando. Só que quando chega na produção, chega lá na fábrica, chega para o cliente, esse produto funciona, isso gera uma dúvida com relação àquilo que o laboratório está fazendo, no sentido de, poxa, será que o pessoal está medindo corretamente mesmo? Porque existe uma insegurança desse sentido. E a partir daquele momento, conforme isso vai acontecendo com uma certa recorrência, a gente vai entender que talvez eu não possa confiar em tudo que aquele laboratório fala, mesmo sendo meu laboratório interno. E isso é horrível, porque vai chegar um momento que a gente vai ter um problema sério e o laboratório não vai ser levado a sério. Tudo bem? Então toma cuidado com isso. Então o GDT é importantíssimo para você poder garantir condições mais tranquilas de trabalho, mais baratas, mais eficientes de trabalho. Tudo bem? Então a primeira dica da aula de hoje é essa. Entenda o GDT como um parceiro da sua eficiência dos seus projetos. Beleza? Ótimo. Dito isso, galera, o que a gente vai entender? Uma outra questão que muita gente acredita sobre o GDT a gente acredita que o GDT ele é aplicável apenas para peças complexas. Isso também não é verdade, tá? Então, o GDT ele pode ser aplicado tanto em peças complexas, sim, e lá ele vai te ajudar pra caramba, por exemplo.
A primeira empresa que eu trabalhei, eu comecei a aprender sobre GDT lá em 2010. Tô ficando velho já, mas enfim. A gente trabalhava com produtos estruturais aeroespacial, né? Então a gente fazia lá peças estruturais para a Embraer na época. E lá eu comecei a aprender muito nessa questão de GDT justamente na aplicação para peças complexas. Então aquelas peças todas curvas, com posicionamento de complicado e tudo mais, né? E naquele momento isso ajuda pra caramba. Só que depois eu comecei a perceber ao longo do tempo que existe esse mito, né? A gente acredita que o GDT ele vai ajudar a gente só quando a gente tem esse tipo de produto. Isso não é verdade. Na verdade, você tem grandes benefícios também com peças mais simples. E é justamente nessa situação que a gente vai entender aqui nossos erros de localização e aí vai ficar muito mais fácil para você entender por que eu estou dizendo isso. Tá? Então aqui, galera, eu tenho, estou pegando aqui um pedaço da apostila, tá? Então do nosso curso de desenho técnico mecânico GDT, ok? Então estou lá na página 50. Lembrando, né, eu não vou disponibilizar essa apostila aqui porque ele é um material lá do nosso curso. Então eu estou utilizando ele aqui como estrutura para a gente poder conversar, porém ele não vai ficar disponível aqui, é só para a gente poder acompanhar aqui ao longo da aula, tudo bem? Mas o que a gente tem aqui, galera? Olha que desenho legal. Eu tenho uma pecinha quadrada com um furo, simples assim, peça simples, galera. Pecinha quadrada com um furo que é deslocado do centro ali, tudo bem? E o que vai acontecer aqui com essa situação? Tá? Vamos entender isso daqui, galera. A gente tem um monte de coisa importante aqui. Primeiro passo. A gente tem um diâmetro de 10 milímetros para mais ou menos meio décimo, ou seja, mais ou menos 5 centésimos, tudo bem? Então, o que isso quer dizer? Isso é a tolerância que eu tenho da variação do diâmetro em si. Isso é ótimo. Depois, eu estou falando que eu vou ter uma tolerância de posição real. Lembra lá do quadro de tolerâncias? O primeiro grupo aqui, olha, a primeira região, né, ele vai dizer para mim qual tolerância eu estou avaliando, né? Qual erro eu estou avaliando. Então, isso daqui é o símbolo de uma posição real, tá? A posição real, ela é super importante pra gente, justamente para você falar da localização de alguma coisa, tudo bem? Então, o que ele está falando? Ele está apontando aqui para o furo, ou seja, ele está medindo só por aqui a posição desse furo. Então, se esse furo está no lugar certo. Então, posição real é perguntar se alguma coisa está no lugar certo, tudo bem? E ele colocou um símbolo de diâmetro. Ignorem, por enquanto, o símbolo do diâmetro. A gente vai entender ele daqui a pouco, tudo bem? Então, mas ele coloca esse símbolo de diâmetro, que quer dizer que você vai aplicar essa tolerância considerando o desvio nos dois eixos, x e y. E depois você vai ter aqui o range de desvio permitido. Então ele está falando, olha, esse furo pode estar fora da posição ou deslocado da posição ideal em até 3 centésimos, ok? E aí um detalhe interessante, percebe que uma coisa que faz muito sentido, inclusive, a tolerância de diâmetro é de 1/10, porque é menos 5 centésimos mais 5 centésimos, o que vai totalizar 1/10 de desvio, tudo bem? Porém, a tolerância de localização é de apenas 3 centésimos. 1/3, aproximadamente ali, um pouquinho menos, de 1/3 da tolerância do diâmetro. Não faz o menor sentido você ter o inverso. Ah, sempre tem que ser 1/3, Lucas? Não, mas não faria o menor sentido ser mais ou menos, sei lá, 2 centésimos e meio aqui, né? Então 25 microns, que daria 5 centésimos de range, e você tem 1/10 de posição real. Não faz o menor sentido. Por quê? O diâmetro, dentro do diâmetro, tem um erro que a gente já estudou, que é a circularidade. Ou seja, o quão circular é esse furo, certo? Então esse erro ele faz parte, ele é inerente desse diâmetro aqui. Tanto que se você fosse medir esse furo com um paquímetro, e você medir aqui na direção X, vai dar um valor. Se você medir na direção Y, vai dar um valor diferente. Entendeu o que eu quero dizer? Ah, Lucas, mas deu o mesmo valor. Que ótimo. Quer dizer que naquela peça você tem um erro menor do que aquele paquímetro consegue observar. Se você trocar para um equipamento mais preciso, você vai começar a enxergar essa variação. Se você começar a pegar posições, direções diferentes, você vai começar a enxergar essa variação. Porque ela existe ali, não existe produto perfeito, não existe elemento perfeito, ele sempre tem variação. Se você não está enxergando essa variação, quer dizer que aquele seu equipamento não é capaz de enxergar aquela variação. E muitas vezes isso está tudo bem, porque você realmente não precisaria enxergá-la. Tanto que aqui não
é explícita a tolerância de circularidade, porém o erro de circularidade existe ali, e essa visão vocês têm que ter em mente. Por quê? A circularidade, ela vai gerar impacto na posição real. A circularidade vai gerar impacto na posição real. São coisas diferentes? São. Porém, você vai fazer essa medição coletando pontos, seja com uma máquina tridimensional ou qualquer outro tipo de equipamento, mas coletando informações, coletando dados desse círculo. Então, se esse círculo estiver deformado, digamos assim, né, se ele deixa de ser circular, você tem uma tendência de encontrar uma variação nessa centralização. E essa circularidade, né, não pode ser maior do que a tolerância do diâmetro. Por que, Lucas? Porque imagina esse diâmetro no formato de elipse, onde eu tivesse menos 5 centésimos e mais 5 centésimos ali de variação. Seria uma peça aprovada no diâmetro. Porém, ele seria horrível, ele provavelmente perderia a sua função. Então, a circularidade ela vai ser sempre menor do que do que a minha tolerância de diâmetro. Isso é uma questão praticamente obrigatória, tudo bem? Porque senão não faz sentido. E a circularidade ela está dentro, né? O erro da circularidade ele faz parte, ele contribui para o erro de localização no caso da posição real. Faz sentido? Então o GDIT ele tem essa condição. Alguns erros é como se eles estivessem dentro do outro, eles vão gerar influência no outro. E os erros de forma que a gente estudou na aula passada, eles são erros puros. Por que eu chamo eles de erros puros? Porque eles não sofrem influência de ninguém. Então, a circularidade não sofre efeito da posição. Porém, os erros de forma, eles geram efeito para todo mundo. Então, o erro de forma, circularidade, por exemplo, no nosso caso, já que a gente está falando de um furo, a circularidade ela vai gerar efeito na posição, ela vai gerar efeito em erros de perfil, ela vai gerar efeito no batimento, ela vai gerar efeito em todos os outros erros onde ela pode ser aplicada. Então, lembre-se disso. Erros de forma, que a gente estudou na aula passada, eles são puros. Ninguém gera efeito para eles, porém, eles causam efeito em todos os outros. Tudo bem? Então, primeiro ponto legal para você entender sobre essa hierarquia. E foi por isso que a gente estudou o erro de forma primeiro. Tá? Então, essa tolerância ela sempre vai ser menor do que a tolerância do diâmetro em si. Dito isso, a gente vai para as referências. Tá? Então, o que eu vou medir, como funciona a tolerância e referências. Lembra que eu falei na aula passada que erros de forma não têm referência, não faz o menor sentido dar referência para erro de forma. Por que, Lucas? Porque eles são comparados com a geometria perfeita, ou seja, circularidade é comparada com círculo perfeito, planicidade é comparada com plano perfeito e assim por diante. Tudo bem? Agora, localização, galera, não faz o menor sentido ter localização sem referência. E eu já vi muito desenho desse jeito, então tem que ter pelo menos uma referência. Nesse caso aqui ele tem duas, e a gente vai entender o porquê são duas. Mas, nesse caso aqui tem duas, uma referência A e uma referência B, que a gente costuma chamar de datum, ok? Mas, por que eu preciso ter referência, galera? Simples, pensa o seguinte, eu moro em Bragança Paulista, tudo bem? Se alguém me perguntar onde fica a minha cidade, ou seja, localização, onde fica a sua cidade? Eu provavelmente vou responder alguma coisa como no interior de São Paulo, próximo da divisa com Minas Gerais. Olha que coisa, olha o padrão de resposta, galera, quando eu falo de lugar. No interior de São Paulo, ou seja, eu estou usando referência a São Paulo. Próximo da divisa com Minas Gerais, eu estou utilizando outra referência para dizer a localização, para dar uma ideia de localização. Faz sentido isso? Sempre que você pensa em onde alguma coisa está, você precisa de um ponto de partida. Porque senão você não tem como encontrar aquela coisa que você está procurando. E na metodologia é exatamente igual. Então não tem como eu localizar isso e furo se eu não tiver referência de onde ele deveria estar. Tudo bem? Então, e a partir dessa situação, eu começo a pensar também em outra situação. Por exemplo, como no exemplo da cidade que eu utilizei.
Onde fica a sua cidade? Onde fica Bragança Paulista? Poxa, Bragança Paulista fica aproximadamente aí 65 quilômetros de São Paulo, subindo pela Fernão Dias. Então, olha que coisa interessante, né? Quando eu falei 65 quilômetros, eu estou dando uma distância, ou seja, um tamanho para isso, né? Então, a partir de São Paulo, eu estou deslocado 65 quilômetros. Em qual direção? Subindo a Fernão Dias, ou seja, sentido Minas Gerais, subindo o nosso mapa ao norte. Faz sentido? Então, olha que interessante. Quando eu penso desse jeito, eu começo a entender que para eu poder falar de localização, eu preciso de uma referência, pelo menos uma, eu preciso de uma distância e eu preciso de uma direção. Tudo bem? Então, para falar de qualquer erro de localização, qualquer um dos erros de localização, eu preciso ter referência, pelo menos uma, distância e direção, tá? Senão, não dá para falar de localização. Tudo bem? Ótimo, galera. A partir disso, a gente vai entender, então, um pouquinho mais sobre essas referências. Perceba que eu tenho um datum que aparece primeiro. Esse datum a gente vai dar mais importância para ele. A gente chama esse datum de datum primário. E o datum que apareceu depois a gente vai chamar de datum secundário. Tá? Eu não vou abordar aqui, nesse minicurso, falando a parte de graus de liberdade, que é onde a gente entraria falando aqui dessas referências. Mas entenda, de forma mais rápida, até para não ficar um curso gigante, né? Mas, de forma mais simplista, entenda que é aqui que a gente zera as nossas referências, tá? Então, como assim? A partir da plaquinha, essa plaquinha que identifica qual superfície é o datum A, enquanto essa outra plaquinha vai identificar qual superfície é o meu datum B. E a partir dessas plaquinhas, ele puxa essas cotas aqui, olha, que estão dentro de retângulo. Preste atenção nessas cotas dentro de retângulo, elas são importantes. Cotas básicas, são chamadas de cotas básicas. O que é uma cota básica? É uma cota que vai demonstrar a situação perfeita ou ideal de algum outro elemento da peça. Então, elas não são medidas diretamente. Então, você não vai medir o 20, você não vai medir o 30. Eles são meramente informativos. E eles vão ser utilizados para medir uma cota de GD e T. Ok? Então, 20 e 30 são as distâncias que você vai utilizar para poder determinar a posição real do furo. Entendeu a ideia? Então, o que vai acontecer aqui? Eu sei que a partir da face A, esse furo tem que estar deslocado 30 milímetros. A partir da face B, esse furo tem que estar deslocado 20 milímetros. E eu tenho, inclusive, a direção para isso. Então, pronto, garanti as três condições. Eu tenho referências, A e B. Eu tenho distâncias, 20 e 30. E eu tenho direções, esquerda e para cima, talvez. Percebeu a ideia? Então, desse jeito, galera, percebe que você tem que garantir esses elementos antes de você pensar, inclusive, na medição em si. Tudo bem? Então, se eu vou medir posição, se eu vou medir localização, eu preciso garantir minhas referências antes de fazer a medição do meu elemento em si. Tudo bem? Ótimo. E aí, o que a gente vai entender sobre isso? Vamos pensar aqui, galera, num exemplo muito parecido, né, que a gente tem aqui, que é o seguinte. Imaginemos essa outra pecinha aqui, olha, uma outra pecinha quase igual. Eu só aumentei o tamanho do furo proporcionalmente aqui para a gente poder entender como isso ficaria, e simplifiquei aqui, tirei um pouquinho o GDT para você entender como isso funcionaria, tá? Mas, se eu tivesse lá no cartesiano, tá? Lá nas tolerâncias cartesianas, que a gente mede distância, o que eu faria? Olha, seria o centro desse furo com relação a essa face é de 30 milímetros. E o centro desse furo com relação a essa outra face aqui de baixo é de 25. Tudo bem? Aí o que eu vou falar? Normalmente, lá no cartesiano, o que a gente fala? 30 mais ou menos alguma coisa e 25 mais ou menos alguma coisa, não é? Vamos imaginar, para ficar bem fácil a nossa continha, que a gente entender como isso funciona, que os dois têm tolerância de mais ou menos meio milímetro, 0,5. Tudo bem? Então, o 30 é mais ou menos 0,5, ou seja, ele pode recuar. E aí a gente chega aqui, olha, eu dei um zoom no furo, ok? Então, ele fez um quadradinho ali de 1 milímetro, de 1 por 1. Por quê? Ele recua meio a partir do 30 e avança meio.
fazendo essa largura de 1 milímetro, e aqui a mesma coisa no 25 fazendo essa altura de 1 milímetro. E uma peça boa quer dizer que o centro do furo está dentro desse quadradinho. Concorda comigo? Qualquer lugar que o centro do furo estiver dentro desse quadradinho de 1 por 1 é uma peça boa. Eu vou aprovar essa peça. Tá? Qualquer lugar dentro do quadradinho. Tudo bem? Aí o que acontece? O que o Stanley Parker, que foi o cara lá que descobriu a posição real, né, que começou toda essa conversa de EDT, o que ele percebeu quando ele olhou para isso? Poxa, se eu der mais um zoom nisso, olhando agora o quadrado, então ó, eu estava na peça, dei um zoom para o furo e agora eu vou dar um zoom só nesse quadradinho de tolerância ali, tá? Aí o que eu vou perceber? Eu vou perceber o seguinte, que a diagonal, que é uma posição aceita, que é uma posição de peça boa, ela é maior do que a largura, por conta do Teorema de Pitágoras, né? Onde eu digo lá, para quem não lembra, que a minha hipotenusa de um triângulo retângulo é igual à soma do quadrado dos seus catetos. O que quer dizer, tá até a formulazinha aqui em cima, que eu tenho a coordenada x, no caso 1 milímetro, ao quadrado, que vai dar 1 milímetro mesmo, coordenada y 1 milímetro, ao quadrado, que vai continuar dando 1 milímetro, e vou somar esses dois e tirar a raiz, ou seja, raiz de 2, o que retorna 1,41. Ou seja, porque a pergunta que ficou aqui para o Stanley, por que eu na diagonal, né, nas diagonais aqui, porque na outra direção é a mesma coisa, né? Nas diagonais eu estou aceitando uma distância, né, uma tolerância de 1,41 e eu estou aceitando que a peça é boa, só que quando é na horizontal ou na vertical só pode ser 1 milímetro o desvio. Faz sentido? Então, a partir disso, ele pensou o seguinte, e se ao invés de fazer um quadrado, a gente fizesse um círculo, usando esse 1,41 como diâmetro para o círculo? Como que ficaria? Né? E aí ele chegou nessa outra condição aqui, olha. Então ele pegou 1,41 e fez aqui esse círculo no mesmo lugar. Por quê? Esse tamanho é o tamanho real de peça boa e não o quadrado. E aí ele percebeu que esse quadrado inscrito é bem menor do que o círculo que ele fez. E aí dá pra gente calcular isso. Como que a gente calcula isso? Compara, né, o quanto que você tem ali de desvio entre a área do quadrado e a área do retângulo, do círculo, tá? Então você vai perceber que, até fazendo a continha ali, você vai ter 57% de ganho de tolerância. Olha que número absurdo. Eu falei sobre isso na primeira aula, aqui a gente está começando a perceber, a entender isso daqui, tudo bem? Então o que a gente está falando aqui? Está falando o seguinte, que eu tenho 57% a mais de tolerância. 57% mais fácil de ter uma peça boa. E eu não mudei nada no projeto. Já era uma condição que já existia. Entendeu por que o GDT ele vai te ajudar nesse sentido? Tá? Então, aqui eu antes, tá? Resumindo mais uma vez, e se ficar com dúvida, deixa aqui nos comentários. Mas antes, com o cartesiano, eu dizia que o furo podia estar com o centro em qualquer lugar dentro desse quadrado. Aí aqui essa diagonal tem 1,41 de distância. Então, se você fizer o círculo com 1,41, permitindo a mesma distância em todas as direções, ele vai ter uma área de peça boa 57% maior. E isso vai gerar aquele impacto de poder ter menos refúgio, material menos, ou melhor, maquinário menos tecnológico, talvez uma mão de obra mais barata também. Tudo bem? E o que vai acontecer? Então, se a gente fizer esse exemplo, vamos colocar isso aqui numa brincadeirinha, né? Se eu pegar essa pecinha lá, que tem 30 no X e 25 no Y, né? E eu medi, eu fui lá numa máquina tridimensional e medi, olha. E aí eu encontrei o seguinte, 29,985, não precisa se preocupar que isso aqui eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Não precisa se preocupar em lembrar, mas eu medi. O 30, ele não está exatamente com 30, porque houve o desvio. Então ele está lá com 29,985.
E o Y, ele está com 25,024. Então ele não está com 25 exato, ele está com 25,024. Tudo bem? Aí como é que funciona isso dentro da posição real? Como que eu vou entender esse desvio dentro da posição real? Da seguinte forma, eu vou pegar aqui, olha, o ponto onde a peça deveria estar. Da onde que saiu esse ponto aqui, olha? Esse ponto central. A partir das cotas básicas, 30 e 25, ok? Então aqui seria o ponto onde ela deveria estar. E aqui, olha, é onde ele realmente está. Então, aqui é onde ele realmente está. Então era para estar aqui e ele está aqui. Tudo bem? Feito isso, a gente consegue traçar um triângulo retângulo aqui também. Olha a trigonometria, para quem adora trigonometria, eu adoro falar no presencial porque eu consigo ver a cara das pessoas, né? E muitas pessoas fazendo cara feia quando vê um diagraminha desse, me vê falando sobre Pitágoras, hipotenusa e coisa do tipo. Para metrologista, trigonometria é muito importante, tá? Mas principalmente para a gente que trabalha com tolerâncias geométricas, é super importante você saber trabalhar bem com trigonometria. Então, foca nisso. Mas, o que a gente vai ter aqui então? Eu vou entender que eu tenho uma distância direta entre onde ela deveria estar e onde ela realmente está, que é esse raio de desvio aqui. E esse raio de desvio, como a gente já viu, pode ser calculado, pode ser entendido como uma hipotenusa entre o cateto do desvio em x e o cateto do desvio em y. A partir disso, eu consigo descobrir qual é a distância, o quanto realmente ele errou, tá? E aí, galera, a partir dessa continha aqui, olha, que justamente essa daqui, ela só ficou grande, porque aqui eu desdobrei por nome. Então, como é que eu calculo a posição real? A posição real é igual a 2 vezes. Por que 2 vezes, Lucas? Porque como eu não sei a direção em que esse desvio está acontecendo, então a gente entende um círculo onde ele está. Né? Então ele está orbitando ali. Por isso eu vou multiplicar esse raio por 2 para ter o erro de posição real, é o diâmetro que a gente vai visualizar. Tudo bem? Então, dessa forma, vai aparecer o vezes 2 para transformar esse raio do desvio em erro de posição real. Ok? Então, 2 vezes para transformar aqui no erro. A raiz quadrada do desvio em x, primeiro cateto, mais o desvio em y também ao quadrado, que seria o segundo cateto. Tá? Então, se eu pegar aqui, como que eu calculo o desvio? Calculando o desvio, olha, coordenada básica do x menos a coordenada atual, onde deveria estar menos onde realmente está. E o desvio do y, a mesma coisa, só que para o y, coordenada básica, onde deveria estar, menos onde ele realmente está, ok? Para fazer isso, colocando os números do nosso exemplo, vai ficar, olha, 30 milímetros, que era o ideal, menos o 29,985, eleva isso ao quadrado, mais 25, que seria o ideal, menos o 25,024, que eu vou elevar também ao quadrado. Como é que fica isso? 15 microns aqui da primeira subtração, menos 24 microns aqui da segunda subtração. Eleva esses dois números ao quadrado. Aqui estão os resultados. Soma os dois. Somei os dois. Tira a raiz. Tirei a raiz. Multipliquei por 2. 0,0566. E aí eu tenho o resultado da minha posição real. Entenderam a ideia, galera? Então, o que a gente está falando ali com relação à posição real? O que você pode entender quando você fala sobre a posição real? Você vai entender o seguinte, que a posição real nada mais é do que o desvio entre o local onde alguma coisa deveria estar e é onde ela realmente está. Qual é um dos principais impactos da posição real? Montabilidade. Tá? Não que seja exatamente o único, mas um dos principais impactos é isso. Tá? Por que, Lucas, a montabilidade? Porque imagina o seguinte, se você vai fazer o posicionamento, a montagem de alguma coisa e as posições, por exemplo, de furo de parafuso, vamos pegar um exemplo bem simples. Se eu pegar os furos de parafuso estão fora de lugar, ele não vai montar. De acordo com a folga que você tem uma margem maior ou menor para essa flutuação, tudo bem? E, inclusive, a gente, dentro do GDT, tem condições para calcular essa folga e adicionar ela na nossa tolerância, fazendo a nossa tolerância ficar ainda mais tranquila, ganhar muito mais do que aquele 57% que a gente viu. Tudo bem? Faz sentido?
qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, né, se você ficou com dúvida, e se você ficou até aqui, já deixa aqui também para eu saber, né, que você está lembrando aí da trigonometria, tá? Então isso aqui é uma coisa que eu sei que toda vez que eu falo sobre trigonometria pega um pouquinho a galera, mas lembre-se também que hoje em dia você não precisa fazer essas contas na mão, tá? Apesar de ser uma continha tranquila, não tem nada ali tão absurdo, você normalmente não vai precisar fazer isso na mão. O software já faz isso para você. Então, Lucas, por que é importante eu saber como isso funciona? Se eu posso simplesmente colocar lá num software de uma máquina de medição, seja uma tridimensional ótica, ou o que for, e ele já vai me dar o resultado pronto, para você entender o resultado, ok? Muitas vezes, em muitas situações, você trabalha numa empresa em que você tem que indicar para quem está produzindo aquela peça como ela faz para corrigir aquele produto, né? Então, para você fazer isso, você vai ter que fazer o caminho inverso. Você vai sair desse desvio, né, dessa posição real aqui, e vai voltar até descobrir quanto que desviou em X, quanto que desviou em Y, para mandar a pessoa corrigir. Por exemplo, se esse valor de tolerância aqui não fosse adequado, o que eu iria pedir para a pessoa fazer? Eu iria pedir para a pessoa corrigir principalmente aqui o desvio em Y, tá? Ou seja, cara, você vai ter que recuar aqui para baixo. Faz sentido? Eu vou ter que recuar aqui para baixo 24 microns. E aí a pessoa vai lá fazer esse ajuste para que ela consiga ter essa peça o mais próximo possível do ideal. Cara, se você quiser deixar perfeito, e eu fazia isso, né, quando eu trabalhava fazendo esse tipo de ajuste, né, ou indicando esse tipo de ajuste, eu pegava uma caneta de reto projetor, eu circulava o furo, puxava uma setinha para o lado que eu queria. Então, nesse caso aqui, eu preciso, olha, ir para a direita, aumentar 15 microns. Então, eu puxava do furo uma setinha para a direita, 15 microns. Escrevia na peça, 15 microns. Aí, eu tinha que recuar 24 microns no Y. Então, eu puxava uma setinha para baixo, dali, e escrevia 24 microns. Por quê? Assim ficava fácil para a pessoa que ia pegar a peça e fazer essa correção, entender onde ela precisava mexer para levar essa peça para a condição mais ideal possível. E isso ajuda pra caramba. Um metrologista que tem condições de fazer esse tipo de ajuste, sugerir esse tipo de condição, ele é muito valioso. Por quê? Ele vai ajudar a prevenir o produto não conforme. Porque na hora que você faz uma liberação de máquina, lá para liberação de setup, você já consegue alertar a pessoa, olha cara, essa cota aqui, essa posição desse furo, por exemplo, ela está ficando quase fora do especificado. Se você quiser não correr risco, é só fazer esse ajuste nessas condições aqui e a sua peça vai ficar boa. Entendeu a ideia? Então, dá para fazer isso e agregar muito valor para a sua produção, para a segurança e tudo mais. Beleza? Bom, entendemos a posição real, agora eu tenho uma ótima notícia para você. Se você entendeu a posição real, você já entendeu tudo o que precisa entender de localização. Ah, Lucas, mas tem outros erros que eu sei. Tem. A gente tem também a concentricidade, né, e a simetria. Só que eu até deixo aqui na minha apostila, olha, a concentricidade ela foi removida da ASME de 14.5, que é a ASME que fala sobre GDT, na revisão de 2018, tá? Então ela não faz mais parte da ASME. E isso é ótimo. Por quê? A posição real, galera, ela já contempla todas as localizações que você pode ter. Posição real contempla todas as localizações. Ah, Lucas, mas concentricidade, as pessoas mais conservadoras de metrologia e GDT diriam que concentricidade é para furo concêntrico, para eixo concêntrico. Ok, mas você também consegue fazer isso com posição real. A única diferença é que aquela cota básica vai ser igual a zero. A única diferença é essa. E foi isso que o pessoal da ASME começou a perceber, que existem alguns erros dentro de GDT que são a mesma coisa. Então você costuma ter um caso principal, no caso da localização, o erro-chefe, né, o erro principal é a posição real. E aí os outros dois são casos particulares da posição real. Então a concentricidade nada mais é do que a mesma coisa da posição real, porém, quando a sua referência e o seu elemento medido estão no mesmo lugar, ou deveriam estar no mesmo lugar, ou seja, são concêntricos. A única questão é essa. Então, concentricidade é
posição real quando você tem os datums na mesma posição que a referência, que é o elemento medido, ou seja, cotas básicas igual a zero. Tudo bem? Simples assim. Como que funciona isso na prática? Concentricidade ela é indicada desse jeito aqui, olha. Você vai ter lá um eixo de dois corpos, onde um corpo é referência A, e eu tenho aqui o outro corpo que é o elemento medido. O que eu estou comparando? Estou comparando se esse eixo está no mesmo centro do outro. Simples assim. Então percebe que nada mais é do que posição real. Nada mais é do que posição real. Tudo bem? Na ISO, a concentricidade ainda existe. Tá? Na ASME não existe mais. E na minha opinião, e isso é minha opinião, a ASME está mais correta do que a ISO, ela está mais atualizada do que a ISO. E, na minha opinião ainda, indo além, correndo risco aqui do pessoal brigar comigo, mas eu acredito que tem até outras toleiras que já poderiam ter sido removidas também. A gente vai falar mais sobre elas na próxima aula, tá? Mas outro item também, olha, que faz parte do grupo de localização e que também foi removido da ASME 14.5 foi a simetria. A simetria não existe mais, tá? A simetria não existe mais, ok? Por quê? O que era a simetria? A mesma coisa da concentricidade, só que para elementos chatos, né? Elementos planos. Por exemplo, pecinha lá com chaveta. Então, é uma pecinha simples que tem um rasgo ali de chaveta. O que vai acontecer? A chaveta, né, o centro da chaveta tem que estar no mesmo centro da peça. Isso faz sentido, porque senão não vai montar corretamente, vai ficar desalinhado. Então, o que ele faz? Ele está medindo a posição da chaveta com relação ao resto da peça. Percebe? A mesma coisa da posição real. Faz sentido, galera? Então, deixa aqui nos comentários se fez sentido para você, se ficou claro, se você está gostando desse nosso mini cursinho, está dando aí para ajudar o entendimento com relação ao que é esse negócio de DIT, como é que isso funciona na prática e desmistificar para você entender que não é um negócio de outro mundo, é super factível e super importante para você implementar no seu projeto e começar a medir de forma adequada. Na nossa próxima aula a gente vai falar sobre outra questão super bacana que são os erros de orientação. Então já falamos sobre uma apresentação inicial, já falamos sobre erros de forma, hoje falamos sobre erros de localização e na próxima aula falamos sobre erros de orientação. Tudo bem, galera? Eu fico por aqui, muito obrigado, até a nossa próxima aula.